Fala pessoal, beleza? Eu trouxe aqui uma questão super recente, né, recém saído do forno, da banca CESP, Sebrasp, de língua portuguesa, sobre crase, tá? Da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Essa prova, ela caiu no dia 4, ela aconteceu, melhor dizendo, no dia 4 de fevereiro de 2024, do momento da gravação dessa videoaula, certo? Uma questão super recente. Vamos lá. É facultativo o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo a em perante a sociedade, segundo o período do segundo parágrafo. A banca Sebrasp, só fazer um parênteses aqui, as questões dela, boa parte delas é entre certo e errado, tá? Que é diferente um pouquinho da que nós estamos acostumados a interpretar as questões, né, A, B, C e D, as alternativas. Vamos lá. Então aqui a banca explorou o conteúdo da crase facultativa perante a sociedade. A palavra perante o que? Perante o que? Tá? Perante o que? Olha só o que nós temos aqui. Perante o que? A sociedade. Então, o que nós temos aqui? Nós não temos aqui, primeiro, não está acontecendo aqui um fenômeno fonético. Como assim um fenômeno fonético? Quando nós falamos em crase, nós temos que pensar, primeiro, o que é a crase? É um fenômeno fonético. A crase é o fenômeno fonético, ou seja, a junção da preposição a mais o artigo definido a, que nós vamos ter esse a com acento grave indicativo de crase. Então, crase é esse fenômeno fonético, a junção da preposição a mais o artigo definido a. Aí nós vamos ter a crase, tá? Só que aqui a banca ela está pedindo o uso facultativo. Vamos lembrar aqui o uso facultativo. Basicamente, nós temos três. Com relação aos casos facultativos de crase, eu chamo a atenção de vocês que nós temos três, tá? Casos facultativos de crase. Nós temos três hipóteses que nós temos casos facultativos. Que são casos facultativos? Aqueles casos em que nós podemos colocar ou não a crase, tá? É opcional, tá? A primeira aqui, nome próprio feminino no singular. Por exemplo, que eu trouxe aqui, referi-me a Maria. Eu tenho o verbo referir. Quem se refere a alguém. Referi-me a Maria. A palavra Maria, olha só, a palavra Maria, ela é um nome próprio e está no feminino, no singular. Então aqui eu poderia deixar sem o acento indicativo de crase ou colocar o acento, tá? Porque aqui eu tenho um nome próprio feminino singular, tá? Então, diante de nome próprio feminino singular, a crase é facultativa. Lembrando que o verbo referir, quem se refere a. Olha que o verbo referir rege a preposição a. E eu tenho o artigo definido de a, porque a palavra Maria é um substantivo no feminino, tá? Então, diante de nome próprio feminino singular, a crase ela é facultativa. Outro caso facultativo de crase é diante de pronome possessivo feminino no singular. Diante de pronome possessivo feminino no singular. Só arrumar minha caneta aqui. Diante de, então, do que? De pronome possessivo feminino singular. Olha o exemplo aqui. Referi-me à sua mãe. Quem se refere, se refere a. E eu tenho aqui a sua mãe. Eu tenho aqui, pronome. Eu tenho aqui um pronome possessivo feminino no singular. Pronome possessivo que traz a ideia de posse. Por isso que esse a aqui, por isso que essa letra A, eu posso vir aqui e colocar acento ou não, tá? O acento grave indicativo de crase é opcional, tá? Deixar com acento ou sem acento, porque eu tenho pronome possessivo feminino singular. Lembrando que o verbo aqui, se refere a. Rege a preposição, melhor dizendo, corrigindo aqui. Verbo referir, quem se refere a. Esse a aqui é de preposição, só que eu já tenho aqui o a
a palavra que ela, mãe, é feminina, mas aqui eu tenho pronome possessivo feminino singular, tá? Outro caso aqui que nós temos é diante da palavra até. Então, quando nós estivermos diante da palavra até, a crase ela é facultativa. Olha aqui, ó, chegarei em casa até às 20 horas. Então, diante da palavra até, olha aqui, ó, diante da palavra até, a crase ela é facultativa. Então, eu posso deixar sem ou colocar o acento, tá? Só trocar minha caneta aqui. Sua azul, tá? Então, aqui eu posso ou não colocar. Então, observem que os casos facultativos são basicamente três. Casos facultativos, nome próprio feminino no singular, pronome possessivo feminino no singular e diante da palavra até, tá? Diante da palavra até. Vamos voltar aqui na questão. Então, o que nós temos aqui? Perante a sociedade. Então, nosso gabarito, errado. Porque aqui nós não temos um caso facultativo de perante o quê? A sociedade, tá? Então tá errado essa questão. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu peço para que vocês possam se inscrever no canal Língua Portuguesa para Concursos Públicos, ativar o sininho, deixar o seu like no vídeo. Um grande abraço.